E aí, pessoas na paz? Hoje a gente vai falar do quadrinho Dragon's Tale, com arte de Fabiano Santos, também parte do roteiro, e o roteiro também de Igor Guanandi. Bom, esse é um quadrinho com o foco em combates mano a mano, né? Que começa demonstrando alguns poderes sobre-humanos aqui e ali, e eventualmente eu acho que vai escalar bem mais do que isso na história. O protagonista e o antagonista, né? No caso, o protagonista é o Ian e o antagonista é o Suzaku. Aqui. Ao que tudo indica, eles são descendentes de clãs de dragões. Ou meio dragões, no caso. E isso dá a eles a chance de ter habilidades físicas muito superiores à de um ser humano comum. E, pelo que eu vejo, uma paixão pelo combate insana. Ambos foram treinados sob a tutela do mestre Wong. E o que acontece com esse mestre, causado pelo vilão, né, o Suzaku, acaba sendo o grande gatilho da história. Outro personagem importante acaba sendo a Miyang, embora ela não vai ser tão importante, pelo menos nessa parte da história, ela não tem quase nenhum impacto. Quem sabe, eventualmente, a gente pode ver mais do que ela seria capaz. Mas o foco da história são os combates. E existem combates aos montes. A história realmente não fica muito tempo sem que você comece a ver alguém trocando alguns sopapos. O que é bom, o que é positivo. Quando você está lendo um quadrinho de combate, é crucial que você tenha o combate. Quadrinho é ação, principalmente quando o foco do quadrinho é esse, de artes marciais. Então, nós temos o protagonista, o Ian, que utiliza as suas habilidades de combate como uma maneira de ganhar um pouco de dinheiro para sobreviver na cidade de Leviatã. Mas claro, né, ele está muito acima do que os outros lutadores da região costumam ser capazes. Até que eventualmente ele vai cruzar o caminho com algumas pessoas que servem ao seu antigo companheiro de treino, né, o Suzaku. E isso leva ele a voltar para o local onde ele treinava, que era com seu mestre, e reencontrar a Miyang. É interessante que você aqui tem um foco na origem, né, da história. A gente está realmente vendo o começo. Embora logo a gente tenha um bom momento de flashback, onde dá para perceber um pouco do que, como a rivalidade dos dois personagens nasceu e como ela meio que parecia um tanto quanto inevitável, honestamente. E como isso levou talvez a situação chegar onde está no momento. Quanto ao roteiro, é um roteiro que você vai ter muitas referências a coisas que a gente vê em jogos de luta, em filmes de artes marciais, animes de artes marciais, quanto a temática, nomes, coisas assim do tipo. A arte tem bastante qualidade. Existe um momento meio peculiar que até o artista cita antes da entrada do capítulo, né? Onde você tem aqui no capítulo 3 uma mudança um pouco forte no estilo artístico, porque esse quadrinho ele meio que é um remake, de certo modo, nos primeiros capítulos do que foi feito antes, né? Então, aqui você tem uma arte um pouquinho mais antiga, que depois ela contrasta com uma arte um pouco mais nova, que é a que a gente viu no capítulo anterior e no capítulo seguinte. Não é nada extremo, mas realmente é peculiar que a gente teve essa chance de ver a mudança na qualidade da arte que o artista conseguiu entregar. Nós temos aqui uma apresentação bem válida do estilo do vilão, do estilo do protagonista, né?
embora eu acho que talvez a gente precisasse de um pouquinho mais de detalhes sobre exatamente quais são os planos do vilão, no final das contas, porque embora a gente tenha aqui uma boa ideia de como aconteceu da rivalidade entre o Ian e o Suzaku se desenvolver, a gente não tem uma boa ideia de o que fez com que cada um deles acabassem onde estão. É uma história de origem, mas ela não cobriu ainda toda a origem. Ela cobriu, digamos assim, meio que metade, eu diria. Mas nós temos aqui, em vários momentos, boas lutas. Nós temos aqui uma boa amostra do tipo de poder que eles vão poder desenvolver com o passar do tempo. Alguns extras no final do quadrinho, né? E onde dá para ter até algumas noções de como são os personagens por alguns outros artistas e tal. Então, eu diria assim, se você é um fã de filmes de artes marciais, de animes de artes marciais com poderes, de jogos de luta e coisas do tipo, esse quadrinho tem muito a oferecer para você nesse estilo. É uma história simples, onde fica bem claro, pelo menos assim inicialmente, quem é o vilão, quem é o herói, o estilo do herói, o estilo dos poderes que parece não havia, a gente ainda não tem uma noção, mas dá para se ter uma ideia. E é uma arte boa, no geral. Então, é aquela coisa. Se você é um fã de quadrinhos de luta, esse é uma ótima opção aqui no Brasil. É isso.